Olá, eu sou Elísia Barros e na nossa aula de hoje nós vamos fazer essa carteira bem especial com essa nécessaire. Vamos ao nosso bolso de cartão. As medidas eu vou colocar no molde para que vocês possam fazer. Aqui nós vamos descer no bolso de cartão, vamos começar descendo 2 centímetros. Para que o nosso cartão possa encaixar na nossa bolsa da forma mais fácil e perfeita possível. Então, eu vou descer 2 centímetros e vou começar a contar. A partir desses 2 centímetros, eu vou descer 6 centímetros. Vou riscar. Esse é aquele giz de alfaiate, tá, gente? Que apaga com o calor do ferro. Pode ser com a canetinha também, mas de preferência algo que apague. Então, eu vou descer com toda a precisão os 6 centímetros. Olha como é fácil fazer o bolso de cartão. Você pode aqui usar uma outra régua, uma régua maior, só para fazer esse movimento de dobrar o tecido para cima. Então, você dobra de baixo para cima, acerta bem certinho nas laterais para não sair torto e vinca com o ferro. Tira a régua, acerta bem com o ferro para ficar bem vincadinho. E agora nós vamos fazer assim, nós vamos medir de baixo para cima, 5 centímetros. Da primeira vez nós descemos 6, agora nós subimos 5 centímetros. E vamos colocar uma fitinha de entretela, daquela que agarra com ferro. Então, eu vou prender essa entretela, não precisa passar muito não. E cuidado para não fazer como eu, que virou, mexeu, tô colocando a entretela na posição contrária. Prende direitinho para não sair do lugar e desce o tecidinho. Pronto. Agora eu vou vincar com o ferro para que o meu bolso ele possa ficar bem certinho. Olha como é fácil fazer o bolso de cartão. Gostou da dica? Então, já vai logo dando o seu ok. Agora eu vou descer de novo 6 centímetros, tá vendo? Igual eu fiz da primeira vez. Então, gostou? Dá o seu ok, não esquece de compartilhar com as amigas, de ajudar o nosso canal a crescer. E já estou agradecendo aos que já têm feito isso e já têm me dado todo o apoio para continuar com o nosso canal. Ó, sobe de novo. Depois que eu desci 6, eu dobro de novo para cima. Vinco com o ferro e novamente eu vou subir 5 centímetros para formar a nossa segunda escadinha do nosso bolso de cartão. Não esquece de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Pronto! Está pronto, está feito o nosso bolso de cartão. Agora é só detalhes. Vamos aos detalhes do nosso bolso. Bem vincadinho, bem passadinho. Agora eu vou botar de novo a fitinha. Todas as dobrinhas a gente vai botar a fitinha, porque dá uma resistência ao nosso bolsinho. Prontinho. Agora, muita atenção a esses detalhes que são de extrema importância. Em cada pontinha dessa, eu vou passar uma costura de pesponto. É uma costura de acabamento, para ficar bonitinho. Tá vendo? E vou prender assim o nosso bolso. Fica igual uma sanfoninha. Então, agora eu vou fazer isso. E vou dizer que o nosso bolso está pronto. Então, vamos concluir aqui o nosso bolso. Ó, passei as costurinhas, prendi. Tá bem presinho, tá vendo? Bem direitinho.
E agora, a 1 centímetro, lembra que eu dei 2 para descer, não foi? A 1 centímetro eu vou colocar aqui, ó, a minha fitinha e vou colocar o meu forro, porque aqui eu quero fazer um outro bolso. Então, primeiro eu vou passar a costura a 1 centímetro com o tecidinho do forro. Prontinho. Coloquei, olha como ficou a costura do nosso forro, tá vendo? Agora aqui atrás, bem encostadinho na costura, eu vou colocar a minha fitinha, vou prender com ferro e vai ficar assim o nosso bolso forrado. Esse é o nosso bolso de cartão. Agora é só passar uma costura aqui e nas laterais para prender o nosso bolso e fechar o nosso forrinho. Esse vai ser o nosso bolso de cartão. Então, depois de passarmos a costura de segurança no entorno do nosso bolso, prendendo o forro, veja como ele ficou. Agora eu vou pegar o meu forrinho, vou dobrar o meio para achar bem a metade. Essa medida é muito importante porque esse bolso cabe o cartão de forma bem exata. Então, se eu não fizer essa medida de forma exata, um lado vai entrar o cartão, o outro não. Se você quiser fazer um pouquinho maior, vamos passar aqui uma costurinha, tá? Então, se você, como eu estava dizendo, se você quiser fazer um pouquinho maior, você pode fazer. Não tem problema nenhum, mas o seu cartão vai ficar mais folgadinho na hora que você colocar na bolsa. Mas fica a critério, fica a gosto, né? E aí, gostou do nosso cartão, nosso bolso de cartão? Pois é, se você gostou, não esquece de dar o seu ok, não esquece de compartilhar com as suas amigas. Olha como tá bonitinho o nosso bolso. Esse está pronto. Vamos ao nosso bolso com zíper. Com o molde, eu vou marcar aqui o lugar onde vai entrar a lapela e o meio. É muito importante, principalmente a questão do meio, para colocar o nosso zíper. E vou fazer o encontro de meio do bolso com o meio da carteira. Eu risquei com esse gabarito que eu mesma fiz no papelão, porque para fazer vários fica mais fácil. E vou prender com o alfinete, porque essa parte precisa ficar bem firme, bem estruturada, para poder eu passar uma costurinha sem problema em cima da linha do que eu risquei. Então, eu risco com o gabarito e passo uma costura bem em cima do risco. Prontinho, costura feita. Eu agora vou preparar o meu bolso. Já costurei, olha como ficou. Toda a costura no entorno. Agora eu vou dobrar para poder cortar. Não tenha medo, se a costura não ficou torta, o bolso vai ficar perfeito. E veja que eu botei o forro direito sobre direito, eu esqueci de falar, mas isso é importante, senão depois que eu virar o bolso vai ficar torto. Olha aqui na quina, ó, bem no ângulo. Eu vou cortar fazendo um telhadinho de casa, dos dois lados. Antes de 1 centímetro, né? Eu vou cortando, quando der 1 centímetro para chegar ao finalzinho da costura, eu vou parar e vou cortar em ângulo. Com o desmanchador de costura, eu vou poder abrir do ângulo para dentro. Ó, do ângulo para dentro. Para não correr o risco de, quando puxar, acabar rasgando tudo. Porque é um risco que a gente pode correr, acabar rasgando o que não é para rasgar, cortando o que não é para cortar. Então, assim eu posso fazer o piquezinho bem no ângulo da minha costura. Quando possível, eu tiro esse excesso de manta. Eu gosto de tirar. Às vezes a gente faz um quilt que não dá muito para fazer isso não. Mas quando você faz um quilt que dá para tirar, que foi o meu caso, aí você tira esse excesso de manta. Prontinho, tirei o excesso de manta. Agora, muita atenção no que vamos fazer. É muito importante agora
nós colocarmos o nosso bolso na posição correta. Então, eu vou virar todo mundo para o outro lado. Ó, aqui eu posso bater essa costura ou abrir para facilitar na hora de virar. Pode ser com ferro também, se você quiser. Aqui eu vou só vincar mesmo, porque fica mais fácil para fazer o acabamento na vira. Então, bota todo mundo para o lado do avesso, no caso. Arruma bem direitinho. Isso. Tá gostando da nossa aula de hoje? Então, não esquece de dar o seu ok, de compartilhar com as amigas. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito, porque toda semana nós temos um vídeo novo com uma nova aula para vocês. Se tiver sugestões, pode mandar, que na medida do possível eu procuro atender a todas as sugestões, como é o caso dessa carteira que nós estamos fazendo hoje. Acerta todo mundo direitinho, ó. E se você quiser também assistir nossas aulas no nosso site, que é o lili.aponto.com.br/cursos, nós temos aulas de bolsas que vai da modelagem ao acabamento, usando as técnicas do patchwork. Então, você está sendo convidado também para assistir nossas aulas lá no nosso site lili.aponto.com.br/cursos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, para que você possa ver. Assiste a nossa aula até o final, que você vai ver quanta coisa interessante você vai aprender hoje. Além desses 2 modelos, na realidade 3 modelos diferentes de bolso que nós estamos aprendendo, que pode ser colocado na carteira ou em bolsa ou onde você quiser. Qualquer acessório que você quiser, você pode estar usando esses bolsos que você está aprendendo aqui nessa aula de hoje. Então, nós prendemos bem firme toda a nossa abertura onde vai entrar o nosso zíper. Olha que gracinha que já está ficando. Você querendo, você pode bater essa costura ferro também, tá? É bem interessante que você faça isso, porque fica mais fácil na hora de você costurar. Essa parte nós vamos dobrar para fazer o nosso bolso. Mas antes vamos ter que colocar o zíper. Já deu para você entender como vai ficar, né? Deixa eu pegar aqui o zíper, que eu estou usando um zíper a metro. Mede o tamanho certinho que você quer, que é a medida que vai estar no molde, mas você coloca mais 4, que vai sobrar 2 para cada lado do zíper. É para sobrar mesmo. Depois você acerta direitinho. Se você comprou o zíper a metro, é só você colocar o cursor. Eu tenho vídeo ensinando a colocar cursor, tá? No canal. E vamos colocar cobrindo o zíper. A carteira cobrindo o zíper. Prende todo mundo junto o zíper no buraquinho que nós acabamos de fazer. Vai acomodando e vai prendendo. Acomodando e prendendo. E vai ficar assim, todo preso. Ó, o nosso zíper com a fenda que nós fizemos. Agora, o que eu vou fazer é passar uma costura no entorno todinho para prender o zíper. Muito prático esse bolso, quase finalizado. Olha só como ele está. Tá aberto, deixa eu fechar. Pronto. E fica tão bonitinho, né? A sua bolsa. Essa é a parte externa da nossa carteira. Então, gostou? Dá o seu ok, se inscreve no canal, ó, passa a parte de baixo para cima, dobra direito sobre direito e vamos prender. Prontinho. Veja que eu não recortei a curvinha do bolso, não. Deixa assim. Como eu estava dizendo, se gostou, dá o seu ok, compartilha com as amigas, se inscreve no canal.
e acione o sininho em todas para você receber as notificações. Aqui onde eu marquei, eu vou colocar a lapela que vai fazer o fechamento da nossa bolsa. O molde já vai levar as medidas tudo direitinho que eu vou deixar para vocês. Aqui eu vou botar o nosso botão de imã para que a nossa carteira possa fechar. Reserva os bolsos feitos, que agora vamos fazer o bolso para celular ou documento. O molde já vai estar aí. Você vai riscar no retângulo com a medida que está no molde. E veja que aqui está o tecido dobrado, tá vendo? Porque o bolso tem forro. E eu coloquei uma vez de entretela. Então, é o molde na dobra do tecido e uma vez na entretela. Foi simples, por isso que eu não deixei não precisou fazer com vocês, porque é uma coisa simples, é só você dobrar o meio com a entretela, passar uma costura para ele ficar durinho, estruturado e pronto. Esse bolso é só isso, nos dois tamanhos. Voltei aqui na lapela porque eu acho que não ficou bem explicado. 2 vezes no tecido, uma vez na manta, coloquei o molde, risquei no entorno e passei uma costura. Depois é só você recortar bem rente a linha que foi costurada, para não cortar a linha, só rente. E tá pronto, é só virar pelo direito. Vamos à parte externa da nossa bolsa, da nossa carteira. Tecido, manta e o quilt, que pode ser reto ou não. Risquei o molde com todo cuidado para não ficar torto. Então, foi só isso que eu fiz. E vamos agora fazer a nossa nécessaire. A carteira é bem simples, né? Não tem muita ciência, não, a carteira. A nécessaire também não é difícil. Eu vou marcar 1 centímetro para dentro de cada lado da borda da nossa nécessaire, que é onde eu vou colocar o nosso zíper. Então, eu vou entrar 1 centímetro de cada lado. Vou sobrepor o meu zíper bem rente à nécessaire, mas eu vou colocar o alfinete marcando aqui esse 1 centímetro, ó, que eu entrei. É aqui que eu vou prender o meu zíper. Muita atenção nesse momento, que isso é muito importante. De um lado e do outro, eu vou prender o zíper bem nesse 1 centímetro que eu entrei. Tá vendo? De um lado e do outro lado. E vou passar uma costura somente de 1 centímetro a 1 centímetro. E vai ficar assim. Tira os fiapinhos de linha, viu, gente? Isso é importantíssimo. Ó, agora eu vou vir com o forro, a parte do forro, e vou costurar exatamente, ó, na pontinha. Mas, viu? Eu puxei a pontinha do zíper para cima, para fora, tá vendo? Fez uma curvinha e eu puxei o zíper para cima. E eu vou costurar o forro de um lado a outro. E aqui, novamente, a 1 centímetro, quase que eu descosturei aqui. É bom dar o retrocesso, tá vendo? Para isso não acontecer. Pronto. E eu vou puxar a perninha do zíper para cima, dos dois lados. Aqui eu tanto posso puxar para cima como para baixo. A diferença vai ser o acabamento no resultado final, né? Mas aqui nesse caso eu resolvi puxar as duas perninhas para cima, assim. Não podemos esquecer de colocar o cursor da nossa necessairezinha.
Então, de um lado eu corto só o dentinho para poder encaixar o cursor. Se eu estiver trabalhando com o zíper que vem pronto, beleza, não tenho esse trabalho. Se não, eu vou colocar o cursor antes de colocar o forrinho. Uma vez tendo prendido o zíper, nós vamos colocar o forro e vamos costurar de uma ponta a outra, passando sobre aquele 1 centímetro que nós fizemos. E ficou assim. Olha, costurei tudo, tá vendo? De uma ponta a outra. E o zíper ficou embutido, o acabamento dele. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Vou colocar a nécessaire, vou posicionar o zíper e vou fazer igual. Aqui eu tô prendendo porque eu vou fazer uma costura de segurança, um pesponto. Mas veja que eu tô prendendo bem para não sair do lugar. Agora vamos para o outro lado e eu vou proceder da mesma forma. A 1 centímetro, aquele 1 centímetro que eu marquei, eu vou posicionar o zíper bem rente para ficar. Os dentinhos têm que ficar todos na mesma posição, então tem que tomar esse cuidado. E aqui, na mesma direção, eu vou fazer a mesma coisa, 1 centímetro, para que o meu zíper possa ficar na posição ideal. E vou passar a mesma costura como fiz do outro lado. Prontinho, olha como ficou direitinho, tá vendo? Ficou um tubinho, um cubo, dos dois lados. E vou colocar o forrinho da mesma forma que fiz do outro lado. Prontinho, coloquei o forrinho dos dois lados. Agora eu vou abrir aqui para passar o pesponto em cima da costura. Mas observe que eu vou passar o pesponto, mas não vou prender esse 1 centímetro, vai ser depois dele até o outro lado, até ele. Esses dois pedacinhos eu não vou costurar. E ficou assim. Vou mostrar para vocês, só um instantinho, deixa eu desvirar. Ó, e aqui eu não costurei. E você vai já entender. Fica aí até o final que você vai ver que legal o acabamento que vai ficar essa nécessaire. Pesponto feito, vamos acabar de montar a nossa nécessaire. Olha que legal que ela ficou, viu? Vira pelo avesso direitinho. E agora nós vamos fechar a nossa nécessaire. Muita atenção agora, porque o que eu vou fazer? Aquele 1 centímetro que eu não costurei, não fiz o pesponto, eu vou unir na lateral. Costura sobre costura. Vou ver se tá tudo certinho e vou prender de um lado e do outro. Costura sobre costura. Casa bem a costura ali. Você vai perceber com o tato se tá bem fechadinha, a costura tá bem casadinha. Vamos acertar aqui o fundo, porque nós vamos costurar e vamos deixar esse espaço para desvirar. E vamos costurar no entorno, ou seja, só nas laterais até o espaço e volto dando retrocesso. E está feita aqui a nossa nécessaire. Vamos tirar os fiapinhos de linha e vamos virar ela para o outro lado. Isso é muito importante, gente, deixar ela limpinha para o nosso trabalho valer a pena, né? Porque senão não vai valer a pena. Aqui nesses cantinhos é bom a gente cortar para não ficar com acúmulo de tecido na hora que você desvirar, tá? Então, ó, vamos virar com cuidado.
todinha a nossa bolsinha, ou seja, a nossa nécessaire. E você vai observar algo interessante. Ela fica com biquinho, ó, um biquinho de cada lado. Fica aí até o final que você vai ver para que serve esse biquinho. Quando você põe o elástico, ou seja, o zíper dessa forma, no cantinho você depois vai ter que dar uns pontinhos ali, ó, para prender o nosso zíper não desmanchar, não soltar. Então, no finalzinho dele, nós vamos dar uns pontinhos à mão, tá bom? Se você colocar o zíper para dentro, com as duas perninhas para dentro. Agora, vamos fechar aqui o fundo e a nossa nécessaire está pronta. Então, vamos à montagem, começando com o quilt que eu fiz assim. Com o pezinho de quilt, movimentos leves, bem devagar. Não fiz correndo, mas movimentos aleatórios. Se você quiser fazer um quilt reto, também dá. É só você riscar e passar a costura bem em cima de onde você riscou. Eu resolvi fazer assim. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não esquece de dar o seu ok, compartilhar o nosso vídeo, acionar o sininho para receber todas as notificações. Aciona o sininho em todas, que você vai receber um vídeo por semana. São as nossas aulas. Então, agora sim, vamos à montagem da nossa bolsa. Vamos colocar a limpeza, ou seja, vamos colocar, desculpa, gente, a limpeza não, a lapela que vai fechar a nossa bolsa. Vou achar o meio. Você que ficou até o final vai ter oportunidade de ver como é que nós vamos colocar o botão imantado, ó. 2 centímetros, isso é muito importante. Eu subi 2 centímetros, achei o meio, 2 centímetros, marquei. Agora eu vou botar esse detalhezinho que vem sobre a marcação que eu fiz, né? E vou riscar de um lado e do outro. Assim. De um lado e de outro. De preferência com esse lápis que apaga, ou a canetinha que apaga. Então, posicionei a limpeza. Essa limpezinha ela já vem com o botão imantado, tá? Agora, com o desmanchador de costura, eu vou abrir 2 fendas em cima de onde eu risquei, de um lado e de outro, que é onde vai entrar a perninha do nosso botão imantado. E detalhe importante, eu estou fazendo isso do lado da entretela. Vou colocar o botãozinho, que eu chamo macho. Se eu fizer isso só no tecido, vai rasgar. Então, eu tenho que fazer do lado da entretela. Vou colocar a limpezinha que vem junto com o botão e vou abrir as asinhas ou a perninha do nosso botão. Esse dá para abrir com a mão, mas tem uns que é duro. Aí você usa o alicate com todo cuidado. Mas esse daí dá para abrir bem com a mão. Feito isso, eu vou passar um pesponto no entorno. Por que eu não passei o pesponto antes? Porque assim fica mais fácil. Agora tá pronta, é só colocar na posição correta. De novo, eu vou achar a metade e vou encaixar lá na bolsinha, na carteira, onde eu já havia marcado o local para colocar a nossa lapela, que é este aqui, que é o local que eu marquei no molde, lembra? Então, agora eu vou colocar a lapela dessa forma, porque é assim que vai fechar, ok? Então, ó, coloca o botãozinho para cima, posiciona no local onde está o meio. Aqui eu vou marcar de novo, que a marcação que eu fiz sumiu. Então, eu vou marcar de novo. E vou posicionar a minha lapela.
Prontinho aqui, agora é só passar uma costura de segurança para prender todo mundo junto. Pronto, passei a costura de segurança no entorno dela todinha, prendendo o bolso e a lapela, todo mundo junto. E a nossa carteira vai ficar assim. Agora nós precisamos preparar o forro para colocar na nossa carteira, que já está lindona. Vamos ao nosso forro. A bolsinha está pronta, a necessaire está pronta, a parte externa está pronta. Agora nós vamos montar. Fiz o pesponto, pronto. Necessaire pronta. Vou pegar o tecidinho do forro e vou riscar no entorno pelo direito o molde da nossa carteira. E vou marcar, isso é muito importante, as metades, porque é onde eu vou encaixar os bolsos e a necessaire. Nosso bolso, aquele que nós fizemos para celular e documento, veja que eu fiz a costurinha bem na pontinha. Eu tô colocando aqui, ó, costura sobre costura, porque ele está na medida do molde. Vou prender o bolso menor sobre o bolso maior. Vou passar uma costurinha só para prender ali em cima dessa costura. Então, as 3 marcações têm que ficar uma sobre a outra, para que dê certo. Depois de acertadinho, vou passar uma costura no entorno todinho para colocar do outro lado o meu bolso de cartão, que ficou assim, ó. Ele encaixa direitinho nas medidas que eu coloquei aí para vocês no nosso molde. Já passei a costurinha e vou fazer da mesma forma. Vou colocar costurinha sobre o risco, com a parte virada para cima, não posso esquecer. Vou acertar costurinha com costurinha, ou seja, costurinha com o risco que eu fiz no meu molde, bem acertando meio com meio. Isso é muito importante para não ficar torto, senão o meu cartão não vai entrar. E vou acertar do outro lado também, costurinha sobre risco. Feito isso, eu vou passar uma costura no entorno todinho, prendendo todos os bolsos no forro. Vamos lá ver como é que vai ficar? Quase pronto o nosso forro. Os bolsos já estão no lugar. Agora precisamos colocar a necessaire no lugar. Então, chegou a hora da montagem da nossa carteira. Eu vou colocar o forro avesso sobre o avesso da carteira. E vou fazer o encontro das linhas de costura do forro com a linha de costura da carteira. Da mesma forma que eu coloquei o bolso, tomando cuidado de fazer o encontro das costuras, eu vou fazer exatamente da mesma forma em todo o entorno da carteira. E vai ficar assim. Agora eu vou passar uma costura todinha no entorno, prendendo todo mundo junto, para poder a nossa carteira ficar faltando só acabamento. E ficou assim. Agora nós vamos colocar o nosso botão do outro lado, tomando cuidado de, ao virar a lapela, colocar o dedo para que fique um espaço, porque quando você encher a carteira, ela não vai estufar. Então, eu preciso agora deixar esse espaço. E vou marcar aonde vai entrar o meu botão imantado. É justamente aonde eu vou
fazer o mesmo processo que eu fiz na lapela. Vou marcar dos dois lados, vou vazar e vou colocar o meu botão. Beleza? Agora vamos passar costura no entorno todinha da nossa carteira. E ficou assim. Os nossos bolsos todos presos, todos na posição exata, 4 bolsos de cartão. Vamos refilar, tirar toda a sujeirinha do entorno, acertar bem direitinho para colocarmos agora o nosso viés. Não necessariamente do mesmo tecido. Eu escolhi colocar do mesmo tecido, mas você pode colocar o viés industrializado. Vamos ver como vamos colocar o viés? No meu caso, eu precisei emendar o viés, mas se for industrializado, não precisa. Então, eu peguei a pontinha e dobrei, formando um ângulo retinho de um lado e formando o ângulo do outro. Vou colocar esse viés sobre a bolsa. Peguei o lado errado, gente. É esse lado aqui, ó. Porque eu tenho que costurar o retinho assim, ó. A pontinha fica virada para você, ó. Pontinha virada para você. E vou colocar sobre a bolsa pelo direito. Eu fiz essa pelo direito, mas a outra que eu fiz pelo avesso, eu gostei mais. Mas fica a critério. Eu achei que ficou melhor colocando do avesso para o direito. Mas você pode colocar também do direito para o avesso, como é o caso dessa que eu vou fazer aqui. Então, eu vou prender o viés no entorno todinho, tomando cuidado de não esticar e passar uma costura a um pé de máquina para prender todo o viés. E aí sim, virar para o outro lado e terminar o acabamento. Prontinho o viés no entorno dela todinha. Olha como ficou. Que costura bonita e limpinha. Agora eu vou virar para o outro lado, quer seja para o direito ou para o avesso, conforme você tenha feito. Vou prender, ó, dobra uma. Essa pontinha você vai colocar bem em cima da costura, da ponta da costura, ó. E dobra de novo. E todo o processo agora vai ser feito à mão, com pontinho invisível, sem esticar. Eu vou dobrando sobre a pontinha, costura, a dobrinha do viés em cima da costura. Vou arrumando e vou dobrando. Vou prendendo até chegar neste ponto aqui, ó, do encontro que eu fiz aqui da emenda do nosso viés. Então, eu vou prender de um lado, porque, na verdade, os dois lados ficaram chanfrados, né? Ficaram em ângulos, porque eu dobrei a ponta quando comecei e dobrei a ponta quando terminei. Por isso ficou assim, não ficou com acúmulo de costura. O acabamento fica lindo, perfeito. Gostou? Dá o seu ok, compartilha com as amigas e se inscreve no canal, aciona o sininho em todas, para que você possa receber as nossas aulas toda semana, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Todo o processo agora é o acabamento feito à mão. Tem vídeo no canal também ensinando a fazer. E vocês tiveram a oportunidade de aprender a fazer 3 bolsos diferentes e uma nécessaire. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Um beijo e até nossa próxima aula!